Bom dia, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. Para quem não me conhece, eu me chamo Alessandra. Sejam todos bem-vindos. Coloca aqui na descrição do nosso canal de que país, que cidade, que região, que lugar você está nos assistindo, porque eu gostaria de te conhecer e interagir com você. Eu moro na Suíça, mas sou natural de Recife, Pernambuco. Coloca aqui também os seus pedidos de oração. Fique até o final, porque no finalzinho estarei orando por você. Também eu peço que você deixe aí o seu like, é muito importante. Também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de libertação. Também não esqueça, se você ainda não nos segue, siga-nos. Clique aí agora mesmo e se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Quando você se inscreve no nosso canal, está nos ajudando a alcançar pessoas através da palavra de Deus e também está nos ajudando a cumprir o propósito de Deus na minha vida. Então eu conto com você para que juntos possamos alcançar pessoas para o Senhor Jesus Cristo através da palavra dele, que cura, que liberta, que transforma nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E antes de eu começar, esse devocional maravilhoso, eu já peço agora mesmo a você que você abra aí o seu coração para receber a palavra de Deus. Então vamos abrir a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 13, vamos ver versículo 1, 2. Vamos ver do versículo 1 ao 2. Esse texto bíblico aqui, poucas pessoas conhecem, mas essa semana Deus tem tocado no meu coração com esse versículo, com essa mensagem. Então eu peço que você também abra seu coração para que Deus fale com você sobre esse princípio que vamos ver através desse versículo, que serve tanto para nossas vidas pessoais, como na nossa vida profissional, como em tudo que nós fizermos. Então diz assim a palavra do Senhor: toda alma esteja sujeita às potestades. Em outras versões, vai dizer autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Aqui o Senhor está dizendo que ao que resiste, a autoridade instituída por Ele vai atrair sobre você maldição. A toda autoridade, nós vemos esse versículo aqui, que ele fala sobre autoridade e submissão. Então, nós temos que aprender sobre esse princípio de autoridade e agir em cima dele, para que nós venhamos ser prósperos. Porque se você, como está dizendo aqui, resistir à autoridade que foi instituída por Deus, porque Deus vai dizer nesse versículo que toda autoridade foi instituída por Ele. E nós temos que obedecer. Porque pessoas muitas das vezes não querem obedecer às autoridades instituídas por Deus. E aí vai atrair sobre sua vida o quê? Maldição. Por isso você tem que ver. Porque muitas das vezes você não está vencendo nenhuma área. Será que não é essa falta de submissão? Será que não é essa falta de obediência a uma autoridade instituída por Deus? Será que não é por causa dessa falta, que você resiste à autoridade, que você não está perecendo, que você está atraindo maldições para a sua vida? São perguntas que devemos fazer. Então, temos que seguir esse princípio, porque é um princípio instituído por Deus, princípio de autoridade e submissão. O reino de Deus, ele é movido
pelo princípio da autoridade. E eu pergunto para você, na sua casa, quem é sua autoridade? Familiar. Na sua escola, na sua faculdade, quem é sua autoridade ali, né? Social, ou em outros ambientes, como no trabalho. No seu trabalho, quem é sua autoridade? Na sua igreja, quem é a sua autoridade espiritual? Porque existe autoridade espiritual, existe autoridade social, existe autoridade familiar, existe vários tipos de autoridade e até mesmo a autoridade civil. Então, você tem que ver, porque muitas das vezes nós esquecemos desse princípio de autoridade e submissão. E nós fazemos, olha, a torto e a direito. Mas o reino de Deus, ele é organizado, ele segue uma hierarquia, um princípio de autoridade. E nós devemos sim também seguir esse princípio. Você tem que analisar quem é na sua casa a sua autoridade familiar. Você tem que analisar no seu trabalho quem é sua autoridade. Na igreja, quem é o seu líder espiritual, quem é a sua autoridade, que foi instituída por Deus. Porque aqui vai dizer em Romanos que toda autoridade foi instituída por Deus. Mesmo que eles não estejam a cumprir a sua autoridade como devesse, né? Fizesse, mas isso aí não é com você. A sua parte, eu e você temos que fazer, que é a obedecer às autoridades espirituais, né? Temos que obedecer, não podemos resistir, que aí você vai trazer maldição para sua vida. Isso aí, se a sua autoridade instituída por Deus não estiver cumprindo de forma correta, é com ele Deus, né? Não é com você é a sua parte que você está fazendo. Então temos que analisar, né? Quem são as nossas autoridades espirituais? Principalmente, em que você está se submetendo à sua autoridade espiritual? De que você está debaixo de que autoridade espiritual? Então, tudo isso temos que saber para poder vencermos. Então, eu vou deixar para você aqui alguns itens, né, que eu aprendo com esse versículo de autoridade e submissão. Porque, na verdade, nós devemos obedecer para cima, mandar para baixo e nas laterais nós não devemos se meter. Então, isso é o princípio de autoridade e submissão. Cadeias hierárquicas, de hierarquias. Então, como eu falei para você, o reino de Deus, ele é movido por esse princípio de hierarquia, de autoridade. No reino das trevas, também, eles são movidos principalmente do reino das trevas. Eles sabem mesmo seguir, né? Eles são movidos por esse princípio, que é um princípio que funciona. Então, o reino das trevas, eles funcionam assim, por princípios de autoridades, potestade, principados, príncipe das trevas, hostes espirituais, reinos de Deus, anjos, arcanjos, querubins, serafins, e aí vai. São princípios de autoridade, hierarquia, tem que ser seguido. Então, nós temos que saber quem são quem são a nossa autoridade, para que nós não venhamos quebrar esses princípios de autoridade. Nunca quebre um princípio de autoridade, porque se você quebrar, vai atrair maldição para a sua vida. Se você quebrar um princípio de autoridade, é a mesma coisa de você estar abrindo brechas para demônios. É a mesma coisa quando você quebra um princípio de autoridade. A autoridade, na verdade, está ligado à rebelião. Princípios de autoridade está ligada à rebelião. Então, eu vou deixar aqui alguns itens que eu anotei para você. O seguinte: o princípio de autoridade está ligado à hierarquia e também à rebelião. O pecado de rebelião é considerado um pecado de feitiçaria. Como assim, Alessandra? Se você peca, se você é rebelde, né? Se você resiste às autoridades instituídas por Deus,
automaticamente, como você está se opondo, né, a essas autoridades, você está fazendo pecado, é um pecado de feitiçaria. Está lá escrito em 1 Samuel 23, que lá vai dizer pecado de rebelião, que é considerado pecado de rebelião é considerado como se fosse pecado de feitiçaria. Está tudo interligado. Então, muito cuidado com esse pecado de feitiçaria, que é o da rebelião, que é quando você se revolta, que é quando você não quer, que é quando você resiste a autoridades espirituais, que é quando você resiste às autoridades instituídas por Deus, qualquer uma, não importa se é civil, social, familiar, dentro da sua casa ou espiritual, não importa. É pecado de rebelião, é pecado de feitiçaria. E para terminarmos, para finalizarmos, sabe o que eu aprendo com esse versículo aqui? Nós somos conhecidos no mundo espiritual pela nossa autoridade espiritual. Você sabia disso? Pessoal, não liguem porque aqui tá vermelho. Eu estava coçando, estava a coçar e ficou vermelho. Ai. Então começa a coçar assim e aí fica um pouco vermelho, mas não olhe para isso, tá bem? Olhe aqui para que a palavra do Senhor está vos dizendo. Então assim, nós somos conhecidos. Se você sabia disso, que eu e você somos conhecidos no mundo espiritual pelos inimigos, né? Nós somos conhecidos pelo reino das trevas através da nossa autoridade, através da autoridade que você e eu temos. A autoridade que nós carrega. Você sabia disso? Lembra lá, no texto bíblico, quando diz assim que eles foram tentar expulsar os demônios, né, de alguém. E aí, ele falou assim, ei, Jesus Cristo eu conheço. Paulo, eu também sei quem é. Mas quem é você? Então, assim, cuidado, porque o inimigo, ele te conhece e me conhece. Ele conhece através da nossa autoridade espiritual, através daquilo que nós somos espiritualmente. Não abra brecha dentro da sua casa, não abra portas dentro do seu casamento, não abra porta no seu emprego, não abra portas na sua igreja, ou em qualquer lugar que você estiver. Obedeça às autoridades instituídas por Deus, não resista às autoridades, obedeça, porque toda ela foi instituída por Deus. Aleluia. Então, se você foi abençoado com esse versículo bíblico, compartilhe aí com outras pessoas. Não deixe aí o seu like, deixe o seu like, que é importante. E eu peço agora para finalizarmos rapidinho, porque eu já não tenho muito tempo, vou fazer uma oração pela sua vida. Feche seus olhos por reverência ao Senhor. Querido Deus e Pai, é em nome de Jesus que eu trago a cada mulher, cada homem que entrou neste canal. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha visitar essas pessoas. Pai, eu também coloco em tuas mãos todas as pessoas que colocaram seus pedidos de oração. Senhor, também aquelas pessoas que estão inscritas nesse canal. Que o Senhor venha intervir por cada uma delas. Que o Senhor venha dar livramento a cada uma delas. Pai amado, Pai querido, visita a sua casa, a sua vida, a sua família. Senhor Deus e Pai, que nós venhamos obedecer aos princípios de autoridade e submissão, que nós não venhamos quebrar nenhum princípio de autoridade e submissão, mas que nós venhamos, Pai, obedecer esses princípios, que o Senhor venha nos ensinar grandemente. Pai amado, Pai querido, que o Senhor venha guardar essas pessoas que estão presentes nesse vídeo, visitando a sua casa, a sua família. Senhor, o Senhor Jeová Jireh, é o Jeová que providencia. Em nome de Jesus, amém e amém.